A liturgia deste domingo da Quaresma nos convida a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz, que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, nos apresenta a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. A todos que nos acompanham através das redes sociais, iniciando o grande retiro dessa Semana Maior, transmitimos a saudação, a acolhida e o carinho de nossa catedral, nossa comunidade paroquial, apresentando o coração e as intenções de cada um diante do Senhor. Em espírito de profunda oração e silêncio, aguardemos o início da Santa Missa. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos com ele, com as flores dos trigais, com os ramos de oliveiras, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, no Senhor está a nossa ressurreição. Foi Ele quem nos salvou e libertou. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Neste ano de 2020, somos chamados a celebrar estes dias tão sagrados, mais intimamente unidos à cruz de Cristo Jesus, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, fisicamente separados,
você na sua casa e nós aqui. Mas estamos todos unidos como igreja, corpo místico de Cristo. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-o e trazei-os aqui a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana, filhos de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido você nesse momento, que está na sua casa, se tiver o seu ramo, pegue-o neste momento, para que também ele possa ser abençoado. Deus, no seu infinito amor, sabe e conhece a intenção de cada um de nossos corações, e sabemos que estes ramos em nossas casas querem nos lembrar a presença do Senhor, de modo especial a sua entrada em Jerusalém e toda a Semana Santa, pedindo ao Senhor que abençoe cada um de nós e abençoe as nossas famílias e as nossas casas. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando: Hosana, Salvador. Cantando e gritando: Hosana, Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus. A terra e os que aí vivem todos seus. Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira
correrão ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Rende em mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes
e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e se recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos,
Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que, convosco, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite, vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero,
mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que o beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre, e beijou-o, e Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias, no templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus.
Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetaram. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Fazei-nos uma profecia. Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário e saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei depositá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e os deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e esse o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo,
porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a de vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito.
E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs no Cristo Senhor, saúdo os queridos irmãos sacerdotes, nossos diáconos e aquelas pessoas em grupo reduzidíssimo que estão aqui na catedral, possibilitando que você em sua casa esteja acompanhando este momento de fé em que nós estamos iniciando a Semana Santa com esta Santa Missa, por assim dizer, dos ramos. Confesso-lhes que eu nunca imaginei que chegaríamos a um momento desses. A nossa catedral está vazia, mas tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que se olharmos nesse momento para os bancos de nossa catedral, você que nos acompanha e tem continuamente estado aqui, perceberá que existem palmas
sobre os bancos. E estas palmas representam a você. Sinta-se, portanto, contemplado, presente, participante deste momento sagrado. Não nos esquecemos de você, da sua família, da sua casa. E por isso, graças às redes sociais e aos meios de comunicação, nós podemos, nesse momento, estar nos encontrando e podendo começar a Semana Santa. Digo-lhes de novo, meu coração sente-se doloroso, porque como é bom, como é saudável poder apertar a mão do outro, poder dar um abraço, poder celebrar a Semana Santa como é normal e de costume, com as nossas igrejas sempre cheias das pessoas que aqui, em razão do seu grande amor a Deus, vêm para louvar o Senhor, para adorá-lo, para agradecê-lo, para pedir-lhe perdão, para celebrar os mistérios pascais. Mas por outro lado, se há uma distância física entre nós, com certeza absoluta, nosso coração está mais próximo do que nunca. As nossas intenções de afeto, de comunidade, se fazem presentes nesse momento. Não se considere nunca, nem você que está, quem sabe, sozinho em sua casa, sinta-se amado, em primeiro lugar, pelo Senhor que nunca o abandona. Sinta-se amado pela comunidade. Sinta-se amado sempre. O nosso Deus é um Deus de amor. E tudo aquilo que nós escutamos até agora na palavra de Deus revela exatamente isso, o quanto Deus nos ama. O que é uma Semana Santa? É uma semana em que nós, de um modo todo especial, por isso tem o nome de Santa, contemplamos o grande mistério da nossa fé, um dos grandes mistérios, mas que é o maior de todos, o mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao contemplar a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa semana toda, com as belas celebrações que teremos e que você poderá nos acompanhar como hoje, mostram o quanto o nosso bom Deus ama e ama de modo absoluto e restrito total. Nós muitas vezes amamos de modo parcial. O nosso Deus não. Deus não tem meias medidas, mas o seu amor é imenso. Existe amor maior do que dar a vida pelo outro. E é exatamente isso que apareceu. Já na primeira leitura do profeta Isaías, aparecia claramente que o nosso Deus é um Deus consolador. Jesus veio para consolar o seu povo, veio para salvar o seu povo. E o modo como foi por nós recebido pela humanidade, foi rejeitado, não foi aceito, não foi amado, não foi entendido. Muito pelo contrário, aquele que era o santo, o perfeito, que veio para dar a vida por nós, o que aconteceu? Ele foi desprezado, sofreu muito, deu a vida por nós. Como será essa Semana Santa nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, em razão do novo coronavírus?
Qual é a palavra que a igreja pode dar nesse momento? Existem muitas coisas bonitas circulando nas redes sociais. Muitas delas que vêm ao encontro desse momento. Como Jesus Cristo é o único que realmente pode dar a verdadeira vida. É aquele que pode fazer com que o nosso respirar continue, o respirar da fé. É aquele que pode nos dar a esperança de que venceremos esse momento e venceremos. É aquele que vem ao nosso encontro para estar conosco, nos consola nessa hora de estarmos separados, nos consola nas horas difíceis e até nos momentos em que, quem sabe, possamos perder algum dos nossos amigos, de nossos parentes. No meu coração passa agora e queremos oferecer ao Senhor a dor de tantas pessoas no mundo inteiro. Creio que nunca existiu, até agora na história, fora a primeira, nunca existiu uma Semana Santa de tanta dor, mas por outro lado, de tanta presença amorosa de Deus através das pessoas. Como não lembrar nesse momento daqueles que proporcionam, colocando em risco a sua própria vida, meios para que a vida continue em nossos hospitais, na manutenção dos serviços essenciais da comunidade. Como não lembrar de todos esses que estão colocando e arriscando a sua vida por você, por mim, por todos nós. O sofrimento está aí, mas continuam existindo os sirineus ajudando para que continuemos a levar a cruz. Uma Semana Santa acontece realmente e efetivamente quando nós nos unimos aos sentimentos de Jesus Cristo e, como Ele, temos coragem e ânimo de dar a vida pelos nossos irmãos. Você poderia dizer: mas seu bispo, eu estou aqui em minha casa, com a minha família ou sozinho, como é que eu posso participar e ajudar e tornar a minha Semana Santa? Em primeiro lugar, é o cuidado com a própria vida. Nós temos o dever de cuidar de nós mesmos. E por isso é tão importante a palavra: fique em casa, permaneça na sua casa. Como é importante nesse momento de Semana Santa aprendermos os valores de amar mais aqueles que estão conosco em nossa casa, de perdoar mais, de termos mais paciência, de podermos rezar mais, de podermos ter a palavra de Deus em nossas mãos com mais frequência. Como seria bonita se nós aprendêssemos alguns costumes que hoje, em função da correria da vida, nós esquecemos. Por exemplo, uma coisa simples, mas que poderíamos fazer. Imagine uma família nesses dias em que pode fazer as suas refeições juntos, dar a mão um ao outro e agradecer a Deus pela comida, fazer uma oração juntos, uma coisa simples, mas que demonstra a unidade nesse momento. E claro, você pode sim oferecer a sua inquietude, oferecer até o medo que muitos de nós temos nesse momento, oferecer a Deus, oferecer a Deus esse momento que nos judia. E muitas vezes, alguns sentem até o pânico, alguns sentem sem dificuldade, mas nesse momento, confiar em quem? Confiamos naqueles que estão trabalhando, sem dúvida nenhuma, mas a confiança de um cristão é primeiramente confiança em Deus, confiança no seu amor. É uma Semana Santa, tornemo-la santa,
O Senhor fez a parte dele. Jesus Cristo anunciou e revelou a bondade e o amor de Deus em todos os momentos. Agora é a nossa vez de correspondermos. Uma Semana Santa diferente, mas que quem sabe seja uma das Semanas Santas com maior presença espiritual do que quem sabe em tantas outras. Porque que podemos, num gesto de humildade, reconhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus, o que Ele fez por nós, e nos entregarmos em suas mãos, porque a Deus é que nós pertencemos, e que Ele possa, e é uma das orações, uma intenção desta Santa Missa, que todos aqueles que estão trabalhando consigam encontrar os melhores resultados para que essa pandemia possa cessar logo, se encontre remédios, vacinas, para que nós possamos novamente voltar à vida normal. E tenha esperança, tudo passa, é um momento, mas esse momento passará com mais facilidade se nós depositarmos a nossa confiança em nosso Deus. Por nós mesmos somos fracos, mas com a força e a graça de Deus ao nosso lado, muito nós podemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor lhe dê a paz nesse momento, lhe dê alegria, e juntos, durante a semana, vamos percorrer os caminhos de Jesus e com Ele fazer todo esse processo, um processo de morte, um processo de arrependimento de nossos pecados, de entrega de nossas vidas a Deus, para que possamos no final da semana, na Páscoa, ressuscitar com o nosso Deus. Amém. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com toda a comunidade, as nossas preces, e levemos ao Pai nesta unidade, nesta comunhão, nesse domingo que iniciamos a Semana Santa, para que Jesus, o Santo de Deus, derrame o seu olhar misericordioso e bondoso sobre toda a humanidade, sobre todos nós, nossa catedral, para que o Senhor nos conduza nos bons caminhos de um encontro pessoal com o ressuscitado. Vamos responder: por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Pela Igreja de Cristo, pelo Santo Padre, por nosso Bispo e por todo o clero, ajuda-os, Senhor, a viver o mistério pascal de Cristo. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Suplicamos, Senhor, por nossa Igreja particular de Joinville, com todas as comarcas. Ajuda-nos a passar por esses momentos de provação e vivenciar com fé a paixão do Senhor. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Pedimos, Senhor,
sua presença confortadora nesse momento em que a humanidade sofre nesta pandemia. Ensina-nos a associar nossos sofrimentos à cruz redentora de Jesus. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Senhor Deus, consolai todos os cristãos, em particular nossos paroquianos, que nesse momento não podem estar aqui fisicamente, celebrando os ritos sagrados da Santa Semana Santa. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Redentor da humanidade, que na vossa paixão nos abristes as portas da eternidade, ouvi bondoso e compassivo as nossas preces e conduzi-nos ao reino eterno. Por vós aberto para nós, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Junto com o pão e o vinho, nós aqui na Catedral, com o Senhor Bispo, na sua casa, com o seu grande ofertório, ofereçamos uma oferta que agrade a Deus, toda a nossa vida, todo este momento, nosso coração, a Semana Santa. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos.
Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco Xavier, nosso padroeiro, todos os santos que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Francisco Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero, as comunidades religiosas e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade o vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com muito amor e confiança ao nosso Papai do céu, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, em primeiro momento, minha gratidão pela presença nesse momento conosco, fisicamente distantes, mas com certeza absoluta, muito próximos uns dos outros. Faremos agora uma oração especial para que essa pandemia possa cessar. Convido a acompanhar com o coração esta oração e fazer das minhas palavras e da minha oração a sua oração. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, livrai-nos da terrível pandemia que atinge todo o mundo. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé, vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, a força aos que trabalham na saúde e em todos os serviços essenciais, a sabedoria aos nossos governantes e a coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos igualmente nesse momento a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Outro pontozinho que eu quero aproveitar nesse momento é que muitos podem se perguntar assim: mas, seu bispo, eu gostaria tanto de me confessar nesse momento, como é que eu posso? Sempre em toda a Páscoa eu me confesso, pedindo perdão de meus pecados e tendo a graça de Deus, e que nesse momento não posso. Eu lembro que o Papa Francisco, já há alguns dias, nos tinha dito: é possível sim nesse momento ser perdoado dos pecados. Papai do céu pode perdoar os nossos pecados, pode sim. E o Papa dizia o seguinte: olha, coloque-se na presença de Deus e diga a Ele: meu Deus, eu errei, eu peço perdão, vós sois um Pai tão amoroso, que tanto me ama, que quer o meu bem, e eu não segui a vossa santa vontade. Eu não fiz aquilo
que era correto. Eu vos amo, Senhor, vós sois tão bom para comigo, por isso, perdoai-me, Senhor. E o Papa dizia, se você tiver essa intenção no seu coração, e por amor de Deus, arrepender-se de seus pecados, prometer com toda a vontade que não irá mais cometê-los, e numa próxima oportunidade, quando puder confessar-se, diga ao sacerdote, olha, eu fiz essa confissão durante esse tempo da quaresma, por amor a Deus, diretamente a Deus, e Ele o perdoa nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Inclusive, se for um ato de contrição, verdadeiramente realizado por amor a Deus, até os pecados graves, os pecados mortais, serão perdoados. Esse é o caminho que nós temos. Por isso, aproveite essa graça desse momento, peça perdão aos seus pecados, vendo o quanto Deus nos ama, e Ele o perdoará sem dúvida nenhuma, para que você possa fazer a sua confissão pascal, e também, no momento certo, quando der, quando for possível, você poderá fazer a comunhão sacramental, já fazendo hoje como deve ter feito, a sua comunhão espiritual, porque Deus vem ao nosso coração se nós permitirmos. Deixe que Deus faça parte de sua vida. Teremos alguns avisos paroquiais, Padre? Então, gente boa, nossos avisos continuem ligados em sintonia conosco nesta semana. Desejo que todos sejamos, de fato, realizando uma semana abençoada e santa, porque nós queremos nos esforçar a ser mais parecidos com Jesus, assumindo e abraçando a sua cruz, para sermos mais santos com nossas famílias. Na próxima quarta-feira, nós estaremos rezando às 15 horas a missa da saúde, nossos idosos, os doentes. Fique em sintonia conosco a partir das 15 horas na sua casa. Participe desta missa sempre tão bem frequentada. Desta maneira, agora você pode participar pessoalmente na catedral, mas na catedral de tua casa, do teu coração. Depois, na quinta-feira à noite, nós temos a celebração às 19 horas, que é a celebração da Quinta-feira Santa. Não teremos o lava-pés, evidentemente, mas a ceia do Senhor. E vocês, em casa, celebrem a sua ceia na sua família, na sua casa, não é? Mandamento novo, mandamento do amor, o lava-pés em família é um momento muito oportuno. Sexta-feira nós estaremos aqui a partir das 15 horas, a hora da misericórdia, não é? E depois, às 18 horas, a nossa procissão. A nossa procissão, que eu digo, a via sacra aqui dentro da nossa catedral. E também, no sábado, às 19 horas, teremos as celebrações do Sábado Santo, e domingo às 10 horas, sempre com a presença do nosso querido bispo, que desejar, peço as orações por ele, para que seja sempre um bom pastor zeloso e forte do seu povo. Obrigado, diáconos, obrigado, padres, nós da catedral, Monsenhor Juca, Eduardo, Padre Eduardo, Monsenhor Bertino, e sempre estamos em sintonia, em oração, uns com os outros. Que Nossa Senhora nos cubra com o seu olhar, com o seu manto sagrado, depois desse desterro, nos mostre Jesus bendito o fruto. Peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma semana santa, cheia de Deus. Permanecemos na paz do Senhor
e que Ele nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito que nos deste, desse dom